Mesmo tempo que perde, a gente sempre sentado. Até chegar lá, porque o médico tem que criar a casa, tem que criar solidificar. Obrigada. Som. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não se espantem se o chororô começar, porque desde madrugada está assim. Mas vamos seguindo. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, e vamos ler do versículo 6 ao 9. Se quiser, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. E nós rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar conosco de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Que a Tua graça seja manifesta nessa tarde e que nós possamos sair daqui plenos da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, minhas amadas, é uma chamada de Deus para todos que a ouvem, para que frutifiquemos antes que sejamos cortados. E essa frutificação já está atrasada. Precisamos frutificar para Deus a partir de dentro das nossas casas. Não adianta você pregar lá fora, você pregar para o vizinho da esquina, se você não viver o Evangelho, não pregar com a vida. E nesse tempo que antecede a segunda vinda do Cristo, mais do que em qualquer outra época, necessitamos estar apostos, preparados para anunciar o Cristo, se preciso, com palavras, e pregar vivendo em tempo e fora de tempo. Que a graça do Senhor, ela seja ministrada aos nossos corações nesse sentido, e que nós possamos abrir os nossos corações para que o Espírito de Deus ministre especificamente naquelas áreas que ainda não permitimos que o Senhor opere. Que com toda liberdade nós possamos dizer nas nossas orações: Senhor, entra nos meus porões, e que lá dentro o Senhor possa com toda liberdade tirar de lá tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que está armazenado e que não te pertence. Vem e age, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir esse agir. Essa parábola da figueira estéril foi proferida por Jesus para rebater o raciocínio dos que achavam que o acidente ocorrido na Torre de Siloé era um castigo sobre os galileus mortos. E aí eu queria fazer um paralelo das besteiras que a gente tem ouvido por meio
das redes sociais, por meio da internet. E eu ouvi de muitas pessoas, nem terminei de ouvir tudo porque não tive paciência, de que tudo que está acontecendo no sul é castigo de Deus. Quem disse que os habitantes do sul são mais pecadores do que o do norte, nordeste, sudeste, centro? Quem foi que disse? E a gente está vivendo um tempo em que muitos no meio da igreja têm sensibilidade zero. Querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. E são esses que estão sempre de dedo em riste apontado para aqueles que estão atravessando estreitos. Você olha para o que está acontecendo no sul, misericórdia, Jesus. Misericórdia desse país, misericórdia dos outros países, misericórdia de tudo que está acontecendo em termos de mundo. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações. O Senhor aproveita a oportunidade e chama a atenção dos ouvintes para uma questão de maior relevância. Enquanto, ou aqueles que falam de coisas terrenas, o Senhor aqui fala de coisas espirituais. E Ele proferiu essa parábola para explicar aos ouvintes que Deus deseja encontrar fruto em sua figueira. Desejou isso no passado e deseja isso hoje. E que, sobretudo, o fruto do Espírito, em todos os seus aspectos, seja encontrado na figueira do Senhor, que somos nós. O texto está cheio de alegorias, e eu queria, para ajudar na compreensão, vamos tentar entender algumas figuras usadas aqui por Jesus. Vejamos. Ele faz menção a certo homem dono da vinha, Deus. O viticultor, Jesus. A figueira do passado, Israel, nação. A figueira do presente, o Israel espiritual de Deus, formado por judeus e gentios convertidos a Cristo. A vinha, reino de Deus, 3 anos. Os séculos em que Israel gozou dos privilégios da aliança. Esse período culminou com o ministério terreno de Cristo. O texto faz menção a este ano, é um tempo profético, período que compreende desde o Pentecostes até a segunda vinda do Cristo. Oportunidade para judeus e gentios se converterem e frutificarem. Este tempo está se esgotando. O relógio profético de Deus não para, e frutificar é preciso. Aí quero fazer um adendo aqui a respeito da idolatria do Israel nação. O verdadeiro Israel de Deus é formado por judeus e gentios convertidos ao Cristo. Aquele Israel que está lá precisa se converter. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, clamando para que as lideranças daquele Israel nação, as lideranças sejam sábias. Quanta mortandade de crianças, de idosos lá na Palestina, que coisa terrível. E não há sensibilidade nenhuma por parte das lideranças de Israel. Que o Senhor, Ele abra os olhos do entendimento, que haja conversão ao Cristo. É isso que está faltando. Deus, em todas as épocas, tem dado oportunidades ao seu povo escolhido de frutificar para Ele, ouvindo a sua voz, se arrependendo e mudando de atitude, pregando a palavra e fazendo discípulos, exercitando os dons, relacionando-se melhor com Ele uns com os outros. Nunca se viu tanto litígio no meio do povo de Deus, por causa de doutrinas e doutrinas de homens. É verdade também que o adversário tem tentado de todas as maneiras impedir que haja frutificação desde a criação. Por isso é tão necessário que os escolhidos de Deus aprendam a discernir o que se passa ao seu derredor.
eu tenho visto toda uma geração de ditos crentes sem noção. As cargas que têm sido trazidas sobre a vida de muitos, na verdade, são estratégias do inimigo para afastá-los da sua produtividade. Mas glória a Deus que Ele é gracioso e espera para ter misericórdia de nós. E a nossa suficiência vem de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam. E tem algo que nós não podemos perder de vista em nenhum momento. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos em obras. O Senhor está trabalhando no coração, na mente, no espírito, das famílias todas, sobretudo as ditas cristãs e sobretudo naqueles que são escolhidos de Deus e ainda não sabem. Que o Senhor, Ele abra os olhos do entendimento e que nós nos deixemos ministrar pelo Espírito Santo de Deus. Isso é sério demais. O texto lido traz 4 fatos revelados sobre o propósito de Deus como dono da vinha para seus escolhidos de todas as épocas. Primeiro fato: o dono da vinha, Deus, deseja encontrar fruto em sua figueira. O Espírito de Deus está falando com cada um de nós hoje. Deus exige fruto e não folhas, vida no altar e não palavras sem conteúdo. Discurso e práticas devem ser compatíveis. Em Mateus 7:21 o Senhor diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O dono da vinha desejou encontrar frutos no passado e continua desejando encontrá-los hoje. Esse desejo não é uma simples vontade aleatória ou mesmo um capricho de Deus, mas é o cumprimento do propósito para o qual a figueira foi plantada. A figueira não é árvore ornamental, mas frutífera. Se não cumprir seu propósito, não tem serventia, deve ser lançada ao fogo. João Batista, em seu sermão, em Mateus 3, de 8 a 10, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ainda, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Que floresçamos onde estamos plantados. E eu não estou falando das 4 paredes da igreja visível, eu repito, mas que você frutifique onde você está, na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança. Não é você sair de porta em porta esfregando um versículo bíblico na cara do povo, não estou falando disso, estou falando de vida no altar. Que as pessoas olhem para você e digam: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Essa advertência vale não apenas, repito, para essas 4 paredes. Em segundo lugar, o segundo fato: a figueira não pode ocupar inutilmente a terra. Não há pior tragédia do que o dono da vinha vir buscar fruto na figueira que plantou e não achar. De que fruto o Senhor está efetivamente falando neste contexto? Arrependimento sincero, conversão genuína, relacionamento íntimo e dependente com o Senhor, o fruto do Espírito em seus 9 aspectos, o amor, caridade, não a caridade de doar coisas, mas a doação de si mesmo, alegria, paz, que é o equilíbrio, longanimidade, que é a tolerância, benignidade, que é compaixão, misericórdia, bondade, que são atos concretos de amor, fidelidade, que é fé mais obediência, mansidão, que é rendição à vontade de Deus, domínio próprio, que é o autocontrole. Nunca vi tanto crente destemperado como no nosso tempo. Misericórdia. E tudo isso para louvor da glória de Deus, não para que a gente se amostre, como costuma dizer os meninos aí fora. Nós estamos aqui com um propósito: glorificar a Deus com todo o
nosso ser, pensamentos, atos, palavras, e gozá-lo para sempre. Se este propósito não for cumprido, para que ocupar inutilmente a terra? Terceiro fato: o Senhor Jesus é Deus de oportunidades, intercede e cuida da sua figueira. Isso é sério demais. Um dos atributos mais ternos de Deus é a longanimidade ou a tolerância. A demora de Deus em aplicar juízo não significa indiferença, mas tolerância, longanimidade, esperança no fruto do arrependimento. O Senhor não apenas intercede pela figueira, Ele propõe fazer muito mais. Ele quer escavar e pôr estrume. Esse processo implica em tirar também as ervas daninhas e pedregulhos que impedem a frutificação. O Senhor não poderá nos usar se estamos sufocados pelo orgulho, a vaidade pessoal, o desejo de ser notados e aplaudidos, a preguiça, o comodismo ou outra coisa qualquer. A obra de Deus exige entrega plena, abnegação. Será que o que você está vivendo agora, ou o que estamos vivendo agora, não é um escavar do viticultor a fim de que você se torne frutífero? A grande revelação aqui é que o Senhor não desiste da figueira, e Ele fará tudo o que for necessário para que ela seja fortalecida e se torne frutífera. Fiquemos atentos a esse trabalhar do viticultor, sejamos sensíveis ao agir dele. Quando Deus quer amolecer uma terra seca, Ele manda chuva. Quando encontramos alguém enfrentando uma tempestade, é Deus amolecendo aquele coração para que se torne frutífero para Ele. Estamos exatamente no tempo da oportunidade, e esse tempo se chama hoje. O Senhor está esperando a nossa frutificação só mais este ano. É o tempo profético. Não é um tempo de 12 meses, mas é o ano profético, o tempo que compreende de hoje até a segunda vinda do Cristo. É o tempo da nossa oportunidade, e não sabemos a duração desse ano profético. O tempo da oportunidade é hoje, é agora, e não podemos negligenciar isso de nenhuma forma. Quarto fato: se a figueira vier a dar fruto, bem está, senão será definitivamente cortada. A parábola termina em aberto. O último capítulo será escrito por cada um de nós. Se somos verdadeiramente figueira, frutificaremos. O dono da vinha está chegando e virá direto em sua figueira. Será que ele vai encontrar fruto? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11:22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esses atributos são lados da mesma moeda. O Dr. Shedd, em seu comentário sobre este texto, ele diz: cedo ou tarde, a lâmina do machado cairá sobre a raiz da vida inútil, em que faltou o enxerto da nova vida em Cristo. O que é que o Senhor nos revela no dia de hoje, de uma forma bem breve? Primeira coisa, somos a figueira do Senhor e Ele tem buscado encontrar fruto em nós. Segunda coisa, o nosso propósito de existir é frutificar para Deus. Se não estamos frutificando, tem alguma coisa errada. Vamos à luz do Espírito Santo identificar o que é. Não podemos esquecer que o nosso adversário tem todo o interesse que não frutifiquemos. Em terceiro lugar, o Senhor intercede por nós e cuida para que frutifiquemos. Que não venhamos a desprezar o tempo da oportunidade que se chama hoje. Estamos recebendo da graça de Deus esse tempo. Aproveitemos. E mais uma vez eu quero repetir: atentemos para a bondade e para a severidade de Deus.
Muitos só têm atentado para a bondade, esquecem da severidade. E por último, como você resolve escrever o último capítulo dessa história sobre a sua vida? Como nós resolvemos escrever o último capítulo da história das nossas vidas? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.